Oi, carotitos e carotitas! Hoje mergulhamos no mundo cinematográfico para falar de filmes que contam histórias verídicas, mais especificamente cinebiografias em tributo, é claro, a Oppenheimer, que tem um hype ainda nas alturas. Então vamos começar com 5 dicas que eu acho que todos vão gostar. E é nosso primeiro filme aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre Prenda-me se for capaz, que é um filme dirigido por Steven Spielberg, que é um dos diretores favoritos meu e da Carol, e eu acho que a gente tem muita coisa para comentar sobre esse filme. Eu vou falar que esse filme talvez tenha sido uma surpresa, porque eu tentei assistir ele primeiro, daí eu acabei parando, daí eu fui dar a segunda chance pra ele e eu acabei me apaixonando por completo, assim, pela história. Ela conta sobre um cara que basicamente começa a fingir que é um professor ou um piloto e ele vai crescendo na vida fingindo ser diversas profissões, apesar dele não ter formação em nada, assim, e ele é baseado numa história real, né, até por conta disso o quadro. E, enfim, é um filme muito interessante que tem o Leonardo DiCaprio e o Tom Hanks como protagonistas. Aproveitando para falar desses dois, eu acho que a química entre eles assim traz uma mistura entre drama e comédia que é sensacional. Aquele toque mágico do Spielberg, né? Principalmente tem uma das cenas assim que eu adoro, que é quando o personagem do Tom Hanks, que faz um agente do FBI, e ele tá tentando descobrir quem é esse personagem do Leonardo DiCaprio, né? Que é o Frank Abagnale. E aí ele tá fazendo essa pesquisa e tal, e tem o Barry Allen no meio, né? Só que é tipo um nome que o Frank usava pra poder se disfarçar. Só que ele não faz ideia que era tipo Barry Allen do Flash, assim. É sensacional essa cena. Mas conta uma história muito sensacional mesmo, de alguém que com 19 anos era uma das figuras mais procuradas pelo FBI nos Estados Unidos, que falsificava cheques, se passava por pessoas que você jamais imaginaria, com profissões como médico, piloto de avião. Eu acho que esse filme traz um tom muito gostoso ali, uma mistura de consequências que poderiam ser reais para a vida do personagem principal se ele tivesse tomado um rumo diferente, mas que no final das contas traz uma mensagem muito importante, muito positiva. Eu acho que o que você falou sobre a comédia é uma coisa muito legal, especialmente no Leonardo DiCaprio, porque hoje em dia não é sempre que a gente consegue ver ele fazendo filmes de comédia, geralmente ele tá indo mais pra filmes de drama e tal, e aqui eu acho que ele consegue se dar muito bem, assim, com a personalidade que ele incorpora, assim, do Frank Abagnale, e eu acho que ele realmente é um dos destaques, assim, dentro do filme, mas a parte mais legal realmente é a narrativa, que é completamente maluca, é aquelas histórias que você de fato não acredita que é real, e é muito legal ver as pequenas crônicas que o personagem ali do Leonardo DiCaprio vai passando conforme ele vai tentando fugir da polícia e também ascender em diversas carreiras. O segundo filme que a gente vai indicar é Infiltrado na Clã. Eu acho que esse filme assim, é um clássico instantâneo. No momento em que eu assisti ele, eu pensei, cara, o Spike Lee ele fez história com esse filme e mereceu todas as indicações possíveis aquele ano, mas eu acredito que esse filme tem uma direção tão envolvente porque ele traz uma linguagem crítica bem apimentada, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo, a interação que existe entre o Adam Driver e o John Washington é absurda. É como se você quisesse fazer, no meu caso, quisesse fazer parte desse grupo e simplesmente ficar dando risadas ali com eles, porque é cada situação que eles passam juntos que eu não consigo imaginar como foi isso na realidade, eu juro pra você. Esse foi um filme que eu pessoalmente acho que foi extremamente injustiçado no Oscar, no ano que ele competiu ali. Ele era o meu favorito e eu fiquei extremamente chateada quando ele não venceu, porque ele, é como você falou, ele é um clássico instantâneo, ele é um filme ótimo, ele traz uma história maluca, completamente fora da realidade, mas que ainda assim aconteceu de fato, que é interessante, que ainda assim traz uma crítica social sobre todo o movimento que estava acontecendo naquele momento. E ele também é um filme muito engraçado, ele não é um daqueles dramas pesados que você sai do filme se sentindo até mal. Não, ele é super alto astral na medida do possível, eu diria. Sim. Pra gente continuar, eu acho que você pode falar um pouco mais desse filme. E eu vou te falar o porquê eu acho que você devia falar mais sobre esse filme. Porque a sensação que eu tive quando eu assisti Eutônia era de que a Margot Robbie simplesmente fez o trabalho da vida dela, porque naquele filme, cara, ela trabalha com uma personagem, uma figura, que foi no caso a Tônia, que ela é muito complexa, sabe? Eu não consigo mensurar o quanto ela consegue destrinchar ali uma quantidade de facetas muito interessantes no personagem da Tônia,
Mas eu vou deixar com você para falar um pouco mais sobre esse filme. Eu gostei bastante quando assisti Eu, Tony. Eu acho que ele é um filme que, é isso, traz uma personagem extremamente controversa e uma história que é muito controversa, porque a gente tem a história da patinadora, né, Tona Harding, que ela, enfim, acabou se envolvendo num crime contra uma das outras competidoras ali, e aqui dentro desse filme a gente meio que acompanha a visão dela dos fatos. Então a Margot Robbie foi atrás, e a filmagem do filme também é meio que nesse sentido, porque a gente tem os fatos ocorrendo, mas em diversos momentos a personagem da Tonya, ela quebra a quarta parede e a gente consegue entender muito mais sobre por que ela era do jeito que ela era. Ela era uma pessoa extremamente teimosa, com uma personalidade forte, mas ao mesmo tempo ela tinha que lidar com a mãe dela, que também era super maluca, o namorado também, que era completamente tóxico com ela. Enfim, ela é uma pessoa que é muito complexa, assim, e eu acho que a Margot Robbie consegue fazer um trabalho excelente dentro desse filme. Também acho que ele tem uma pegada diferente justamente por essa questão da narrativa ser mais animada e ter essa coisa de quebrar a quarta parede. Nossa, o passado dela é realmente conturbado, assim, eu vou ser muito sincero com você e com quem tá assistindo a gente, porque eu torci por ela o tempo inteiro, cara. Até quando ela, quando ela ataca a outra patinadora, eu fiquei tipo, uhul, vai, Tônia! Ela erra Porque, tentando acertar. cara, é muito, sei lá, o papel da mídia sensacionalista nesse filme também é um absurdo, porque a maneira como eles desconstroem a figura de uma pessoa que simplesmente se esforçou tanto pra estar onde ela estava é absurdo. Assim, eu já falei absurdos nesse vídeo umas 50 vezes, mas eu acho que é isso, assim. Esse filme vale muito a pena de ser assistido. Eu acho que quem ainda não assistiu merece muito ter essa experiência de a primeira vez assistindo Eutônia, sabe? E qual é o nosso quarto filme, Carol? Nossa quarta indicação é um filme mais recente, que é o filme King Richard, que foi lançado em 2019 e concorreu no Oscar de 2 anos atrás, que conta a história do pai das tenistas Serena e Venus Williams. E ele também, assim como a Toni, é uma figura extremamente controversa, também cheia de camadas, porque ele era um pai que dedicava acima de tudo ali para as filhas, mas tomava algumas decisões que são um pouco duvidosas no final das contas. Totalmente, assim. Cara, muito suspeito pra falar do meu ator favorito, mas saindo um pouco do que é esse ator, eu vou falar especificamente do filme, assim, porque eu acho que a história do King Richard, do Richard Williams, ela é muito pautada naquela ideia de uma pessoa que nunca teve respeito, nunca recebeu respeito na vida dele, mas que ele tinha um propósito muito grande. E eu acho que a maneira como eles representam isso no filme é justamente pelo forte elo familiar que eles possuem, sabe? Aquela interação do Will Smith com a Aunjanue Ellis e as duas meninas que fazem a Venus e a Serena Williams assim, é muito contagiante, pô. Simplesmente tem momentos do filme que eu me identifiquei tanto que não tinha como eu falar, cara, essa não é uma história muito longe da minha, sabe? Não é tão diferente do que eu passei, principalmente porque eu tentei essa profissão de ser esportista, enfim. E quando você não consegue, é realmente um baque muito forte. Você vê o quanto elas tiveram que se esforçar para chegar num país que simplesmente é um dos número um, é o número um em termos de esporte. É uma coisa que a gente vê que parece de outro mundo mesmo, sabe? Então, a direção desse filme é excelente também. O próprio diretor, esqueci o nome dele agora, vai fazer o filme do Bob Marley também, que é com Kingsley Ben-Adir, que fez aí Barbie, é um dos Kens, e enfim, tá em Invasão Secreta também. Mas, poxa, esse filme tem um lugar especial no meu coração. Eu acho que uma coisa que é impressionante, na verdade, e que eu sempre fico muito impressionada em filmes de biografia, é que o King Richard ainda está vivo, né? Então, como é que você faz um filme contando sobre uma pessoa pra falar que ele é controverso com ele ainda estando vivo? Mas eu acho que eles conseguem manejar assim a narrativa de uma maneira muito boa, né? Eu acho que, lógico, muitas pessoas criticaram que eles deixam de fora várias coisas, mas eu acho que no final das contas a gente consegue entender muito bem quem era o King Richard. E outra coisa em especial é que eles conseguem deixar o foco quase que por completo ali na história do King Richard e não na história das duas irmãs, né? Que querendo ou não, a gente já sabia o que ia acontecer, né? E consegue manter a história interessante, assim, do começo até o fim. Então, acho que isso é um dos méritos grandes dentro do filme. E claro, né, as atuações que são espetaculares. A nossa última indicação, então, vai pro filme que, inclusive, é o mais recente dessa lista, que é The Fabelmans, filme dirigido pelo Steven Spielberg, que é uma pegada um pouquinho diferente, já que ele é um filme biográfico do próprio Spielberg. Nossa, esse filme, assim,
todo mundo fala, e obviamente isso fica muito claro no filme, que é uma carta genuína mesmo de amor ao cinema. Mas eu acho que eu vou um pouco além, assim, falando que é, não existe pessoa melhor para contar a sua própria história do que você mesmo, sabe? E é muito legal a gente ter o próprio Steven Spielberg contando o quanto a vida dele foi complexa, dramática, teve altos e baixos, que ele não é aquele ser intocável e mágico que a gente assiste nos filmes, né? Mas que ao mesmo tempo ele consegue trazer um filme pra gente que, apesar de todo o drama, ele é suave, ele traz momentos que, ainda que haja tensão, também é um momento em que você tira uma reflexão daquilo e você pensa, poxa, talvez isso que ele tenha passado realmente traz uma questão, assim, pessoal mesmo, né? A gente consegue se identificar com os personagens da trama. A trilha sonora do John Williams, pelo amor de Deus, assim, é encantador esse filme. Ele é um filme verdadeiramente mágico, assim. Eu acho que é uma coisa que é muito legal dentro dele é que ele não se mantém preso em somente uma coisa. Ele é uma carta de amor ao cinema, mas ao mesmo tempo ele é um filme coming of age, ele é um filme que conta a história do diretor, ele é um filme de uma família extremamente complexa, principalmente a mãe dele. E eu acho que ele é um filme que tem diversas camadas, e eu sinto que cada pessoa que assistir esse filme vai acabar tendo algum ponto que vai pegar mais pra ela. Pra mim, em principal, foi o amor ao cinema que a gente tem. A gente acompanha o backstage de diversos primeiros filmes do Spielberg, que pra mim foi uma coisa sensacional, assim, e ele é realmente um filme mágico, assim, tanto a gente vê isso pela fotografia do filme, que faz muito uso de luzes, assim, quase tornando um filme como um sonho, e eu acho que ele é um dos grandes marcos, assim, do Oscar do ano passado, no caso desse ano, né, que ele foi indicado. Ele, infelizmente, saiu de mãos vazias da premiação, o que foi uma injustiça, e até porque ele é um filme muito bonito da carreira do diretor, né? Mas, enfim, vamos ter que esperar o próximo filme dele. Eu tava torcendo pelo Spielberg com todas as minhas forças pra que ele ganhasse, tipo assim, agora eu vou me aposentar e tal. Mas, cara, assim, eu acho que quem tem a oportunidade de, aspas, tá? Pessoa que nunca assistiu um filme do Steven Spielberg, começa por esse filme. Eu acho que a sensação de assistir as obras dele depois, Tubarão, Jurassic Park, deve ser uma loucura, assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Comenta aí quais filmes cinebiográficos ficaram faltando. E é isso.